Bem-vindo ao módulo 3 do curso básico de xadrez. Esse módulo será dividido em 3 vídeos e o apresentador do curso, Adolfo Cabral Júnior, irá falar sobre o cheque e o checkmate. Nesse primeiro vídeo, vamos estudar sobre o que é o cheque e como se defender dele. Por isso, pega seu material de anotação e vem comigo! Pessoal, o objetivo desse capítulo é entrar no jogo propriamente dito. Nós vamos conversar sobre cheque, sobre checkmate, sobre finais, sobre aberturas, sobre meio de jogo, sobre princípios, sobre táticas e também, evidentemente, sobre a lógica do jogo. Vamos começar então falando sobre o cheque e o checkmate. O objetivo de cada jogador é colocar o rei oponente sob ataque, de tal forma que o oponente não tenha mais nenhum lance possível. O jogador que alcançar esse objetivo diz que deu checkmate ao rei, adversário, e que venceu a partida. Durante o jogo, um jogador pode colocar o rei adversário em perigo, sem, no entanto, dar o checkmate. Nesse caso, dizemos que o rei está sob cheque, apenas. Vamos ver agora na prática a diferença entre o cheque e o checkmate através de configurações do jogo. Agora nós vamos conversar sobre o cheque, que é um ataque, como se pode defender desse ataque. Ou seja, nós vamos apresentar defesas contra o cheque. Como citado anteriormente, o cheque é uma situação na qual um jogador submete o rei oponente sem, no entanto, colocá-lo em perigo fatal. O cheque é uma estratégia de jogo. É tremendamente útil. É através do cheque que forçamos o oponente a fazer lances que sejam úteis para a nossa estratégia. Preste então atenção nessa configuração apresentada, configuração número 1, que é uma configuração simples. Nós vamos depois ver um outro caso de uma configuração mais complexa. Mas essa configuração 1 que você está vendo aí, você vai tentar descobrir qual é o lance que as brancas devem fazer para colocar o rei preto em perigo, ou seja, em xeque. Alguns segundos para você pensar. Você certamente acertou. O lance das brancas, que coloca o rei preto em perigo, é o seguinte: é o deslocamento da torre branca até a linha 8. Com isso, essa torre ataca o rei preto. Nesse momento, o jogador que faz esse ataque, ele tem que falar cheque. Então a expressão cheque é colocada, é dita, quando o rei oponente se coloca em perigo. Agora nós vamos prestar bem atenção, porque nós vamos ver agora quais são as defesas contra esse ataque. Existem 3 defesas. A primeira delas é chamada de interposição. Por exemplo, aqui na nossa configuração, seria o deslocamento da torre preta se interpondo entre o rei preto e a peça atacante. Então houve aqui uma interposição. Com isso, o cheque que a torre estava colocando o rei negro em perigo já não existe mais. Um outro tipo de defesa seria a captura. No nosso caso, seria quando o bispo capturasse aqui a torre branca. Com isso, o cheque desaparece totalmente, porque uma peça preta capturou a peça branca atacante. E a outro tipo de defesa é chamado de fuga. É quando o próprio rei se desloca para uma casa que não está sob ataque. Com isso também, esse cheque perde a sua força e o rei sai do perigo que o cheque colocou. Então preste bem atenção. Todas as vezes que você estiver sob ataque de cheque, lembre-se das 3 defesas possíveis e você tem que escolher uma delas: a interposição, a captura e a fuga. Essa escolha deve ser muito bem feita, porque se você não escolher direito, pode ser que alguns lances depois você levará um checkmate. Então espero que você tenha compreendido e agora nós vamos ver uma configuração mais complexa do que essa que nós vimos agora, mas que também nós vamos mostrar um cheque. Pessoal, nós vamos ver agora aqui uma configuração, que é a configuração 2. Nessa configuração, é possível as brancas darem um cheque.
eu quero que vocês pensem, então, que tipo de defesa as pretas vão usar para se livrarem desse cheque. Então, certamente você meditou e é provável que você também tenha acertado. Você deve ter lembrado que existem 3 defesas para os cheques de maneira geral. Que essas defesas, uma delas se chama captura, outra chama interposição e a outra chama fuga. Então vamos ver aqui qual dessas defesas que as pretas podem usar para escapar desse cheque. O ataque que as brancas vão fazer é a movimentação da torre branca, da primeira torre branca, naquela casinha, que seria a casa D8. Nessa posição, a torre dá um cheque no rei, quer dizer, coloca o rei em perigo. Para se defender, o que as pretas podem fazer? Elas podem fazer, por exemplo, uma captura. Por exemplo, aqui, a torre preta vai capturar a torre branca. Houve então uma captura, uma defesa. Escapou daquele cheque. Mas e se as brancas quiserem dar outro cheque, que é possível? Não estou falando que seria a melhor jogada, mas é possível dar um outro cheque. Qual seria? Seria de novo a outra torre para aquela mesma casinha e fala então cheque de novo. Então é cheque. Nesse caso, é possível agora que o cavalo capture a torre branca. Com isso, desconstitui todo o cheque anteriormente dado. Pessoal, nós vamos ver agora uma outra configuração, configuração 3, na qual as brancas vão dar um cheque nas pretas e nós vamos usar agora um outro tipo de defesa. Então também vou dar um tempo para que vocês analisem a situação e definam qual seria essa outra forma de defesa. Bom, certamente vocês já pensaram e tenho certeza que vocês acertaram. Então vamos ver como que seria essa defesa. Então vamos começar pelas brancas que vão colocar o rei preto em xeque, quer dizer, vão colocar o rei em perigo. Essa movimentação, esse lance, vai ser feito por essa torre branca que se desloca até E8 e dando cheque. Então as brancas vão falar isso, vão falar cheque. Dentro dessa situação, as pretas podem se defender. Nós já vimos que um tipo de defesa seria a captura. Então ela pode capturar aqui a torre branca. E agora as brancas podem dar um outro cheque com a outra torre. Então vai fazer uma captura, a torre branca faz a captura da torre preta e dá o cheque. Veja que nessa situação não tem mais como as pretas usar aquela defesa, a gente já viu que é a defesa de captura. Ela vai ter que apelar agora para um outro tipo de defesa. Qual seria esse tipo de defesa? Seria a defesa chamada de interposição. Quem vai fazer essa defesa é a rainha preta, que vai se colocar então entre o atacante, que é a torre, e o atacado, que é o rei. Essa interposição, nesse caso, ela é muito eficaz, porque ela não só defende o rei, como ela acaba por atacar a torre. Porque se a torre continuar aí, a rainha preta vai capturar essa torre branca. Então só resta agora a torre branca se afastar. Se ela não se afastar, ela vai ser simplesmente capturada. Então veja que nesse caso a defesa foi muito eficaz, porque não só interpôs, não só protegeu o rei, como fez com que o atacante se afastasse. Então esse é uma forma também de defesa a um cheque. Obrigado por assistir e não perca o próximo vídeo. Nele falaremos sobre o checkmate.